Acorda Vascaíno, bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Acorda Vascaíno aqui no canal Ave Mais. Nesse domingo, depois de tudo que aconteceu ontem em São Januário, chegamos aqui nessa manhã para falar um pouquinho sobre essa questão do Vasco, de tudo que aconteceu em relação à saída também da comissão técnica, o trabalho que vem sendo feito, as próximas etapas que o Vasco vai ter que concluir, referente a nome do executivo, a nome de treinador, enfim, tem muita coisa para ser falado nesse Vasco, nesse Acorda Vascaíno. Por isso que sempre de cara eu peço para você se inscrever aqui embaixo no canal Ave Mais. Você que ainda não é inscrito no canal Ave Mais, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui embaixo, é de graça, não custa nada. É o segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Deixa o like nesse vídeo também, que é importante, e compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Espalha para todo mundo que o canal Ave Mais já tem vídeo novo logo na manhã desse domingo. E ontem em São Januário, tudo errado. O Vasco começou o jogo contra o Criciúma, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, jogando em seus domínios, em São Januário, lotado. A torcida fez a sua festa, fez a sua parte, esteve presente, mas olha, o time decepcionou bastante. Conseguiu ser goleado jogando em seus domínios por 4-0 para o Criciúma, que vinha de 2 empates na competição e conseguiu a sua primeira vitória em 3 partidas. São 2 pontos, mais os 2 pontos de empate, mas essa vitória chega a 5 pontos. E o Vasco, em 4 partidas, tem apenas 3 pontos daquela vitória contra o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro. O sinal de alerta já fica ligado, o Vasco agora está na parte de baixo da tabela, nem sei se está dentro da zona de rebaixamento, mas deve terminar essa rodada entre os 4 últimos colocados. Eu quero falar muito sobre não só a partida, mas principalmente o trabalho que vem sendo feito no Vasco nessa temporada. Depois de terminar o Campeonato Brasileiro do ano passado, faltando poucos minutos para terminar a competição, o Vasco conseguiu a vitória contra o Bragantino por 2-1. No dia seguinte, o executivo de futebol à época, Paulo Brax, é demitido. O Vasco tem todo um processo para ser feito referente a esse ano. Contrata o tubarão Alexandre Matos, um cara muito reconhecido no futebol nacional pelos títulos, pelas contratações, e ele fica apenas 100 dias no Vasco e olha, para muita gente acabou atrasando o futebol do Vasco em termos de contratações, em termos de vetos de jogadores que poderiam vir para o Vasco, mas enfim, gastou praticamente todo o orçamento do futebol do Vasco para esse primeiro semestre, todo em jogadores que são claramente de cunho duvidoso, jogadores que ficaram no banco de reservas ontem, caso, por exemplo, do João Vitor, zagueiro, do atacante Adson, do Cleiton também, que ficou no banco de reservas. Enfim, era muita grana que foi investida nesse primeiro semestre e toda ela ficou praticamente no banco de reservas. Apenas Sforza e o próprio David, e até mesmo a questão dos jogadores que vieram, poucos que vieram para esse semestre, que foram titulares no jogo do Vasco de ontem. O Hugo Moura também foi titular ao lado do Sforza como os 2 volantes. Sobre o jogo, não dá muito para falar, porque a gente já falou muito no pós-jogo sobre a atuação pífia do Vasco, foi uma atuação pavorosa. Até começou bem, teve oportunidade no primeiro tempo, acabou levando um gol numa bobeira do sistema defensivo. O Medel claramente não estava tão bem fisicamente assim, ficou muito tempo fora, e aí correu para trás, e o jogador Matheus acabou acertando, Felipe Matheus acabou acertando um lindo chute de fora da área, fazendo 1-0. O Vasco teve oportunidade com o Paes chutando uma bola na trave, praticamente na pequena área, e um pênalti que o próprio Verratti, que nunca tinha perdido um pênalti com a camisa do Vasco, acabou desperdiçando. E aí foi para o intervalo, o técnico Ramon Dias fez mudanças esquisitas, colocando o Michael e também o Galdames, e o time foi rapidamente, tomou mais 3 gols de forma impiedosa do Criciúma, e aí terminou a partida 4-0. Uma atuação muito ruim, a torcida fez seu protesto, vaiou, criticou, cantou músicas de ordem, fez todo um procedimento referente às atuações do time, mas principalmente nessa partida contra o Criciúma. Mas o que ficou mais escancarado foi o que aconteceu após a partida. 15 minutos após o apito final, o Vasco soltou no seu Twitter o desligamento, vamos dizer assim, a saída do técnico Ramon Dias e seu auxiliar
Emiliano Dias. Em nenhum momento foi colocado nessa nota que foi um pedido de demissão ou o Vasco teria demitido. Apenas que os dois profissionais estariam saindo do Vasco. Depois disso, o técnico do Sub-20, o Rafael Paiva, assumiria o time profissional de forma interina. Esse foi o pronunciamento do Vasco através da sua rede social, o Twitter, o agora X, o antigo Twitter. Foi feito essa declaração do Vasco oficial na sua conta da rede social 15 minutos após a partida. Segundo pessoas ligadas ao futebol do Vasco, a dupla Ramon Dias e Emiliano Dias teria ido ao vestiário e comunicado que não fariam mais parte, estariam pedindo demissão. Comunicar aos jogadores e aos profissionais do Vasco, por exemplo, como o gerente Cláudio Rocha. E aí, o Vasco, para mim, na minha opinião em relação à comunicação, acabou se antecipando e colocando esse comunicado através das suas redes sociais. E o mais estranho de tudo é que depois, minutos depois, praticamente uma meia hora depois, deixaram os já desligados, Emiliano e Ramon, ir à sala de imprensa do Vasco em São Januário fazer um pronunciamento sem ninguém do Vasco ao lado, sem nenhum responsável pelo futebol do Vasco ao lado. Eles poderiam falar qualquer coisa. E nesse pronunciamento, os dois falaram que ficaram surpresos com o desligamento através de uma nota no Twitter. O que ficou muito mal, essa questão de embate em relação à comissão técnica e também à diretoria de futebol, mas o que me chama mais atenção é essa falha grave, já que autorizaram os dois irem à sala de imprensa fazer esse tipo de comunicado. E aí fica a palavra de um contra a palavra de outro. Depois o Vasco fez um esclarecimento também através do seu Twitter, mas já era página virada. Agora, o Ramon Dias e o Emiliano, que tinham contrato até o final de 2025, com certeza vão exigir o pagamento de multa e vai virar uma briga judicial entre as duas partes. E para fechar esse meu comentário aqui no Canal Ave Mais, eu quero falar sobre a questão da empresa americana. Eu coloquei, inclusive, no meu Twitter, falei isso ontem no pós-jogo, não há mais clima para essa empresa americana ser a dona do Vasco SAF. Ah, mas você vai perguntar, eles pagaram, Emerson, eles compraram, agora é deles. Se eles não quiserem vender, vai ficar com eles. Podem até não querer vender, mas olha, acho muito difícil essa pressão que a torcida vai fazer, que muita gente agora, inclusive da atual diretoria do associativo, vai continuar fazendo referente a esses americanos. Tem um aporte que tem que ser feito a partir do dia 4 de setembro, 270 milhões, mais a questão de juros e mora, que deve chegar aproximadamente a 300 milhões de reais que deverão ser feitos a partir do dia 4 de setembro. Eles têm 30 dias para fazer esse tipo de aporte na Vasco da Gama SAF. Ao final desses 30 dias, se eles não fizerem o aporte, o Vasco vai poder processar e entrar em relação à questão contratual e ter, se eles não fizerem o pagamento, requerer as partes das ações já pagas pela Vasco da Gama SAF por um valor simbólico através de R$1.000 cada ação. Então, assim, a gente fica na expectativa, porque, em princípio, parece que a 77, a gente já trouxe essa informação, não vem bem das pernas financeiramente, está passando problemas complicados fora do Brasil também, nos Estados Unidos e principalmente na Europa, em relação a outras questões e outras empresas geridas por essa empresa, então a gente fica na expectativa. E como eu disse, para mim já não tem mais clima. Acho que o Vasco hoje no futebol não vai conseguir fazer a sua reformulação que era prevista para ter novamente o Vasco que nós torcedores conhecemos, o Vasco brigando por títulos com essa empresa. O clima já foi, o clima já era, já arrebentou e não tem mais como consertar. O torcedor do Vasco não tem mais paciência nenhuma com essa empresa americana, de tudo que vem acontecendo no clube, desmandos. A gente está praticamente 6 meses sem o diretor comercial, o Vasco não tem o seu patrocinador master, o Vasco não tem agora um diretor executivo de futebol e também não tem ainda um técnico de futebol. Ah, mas tem a questão do profissional que veio da equipe do Cruzeiro, o Pedro Martins, mas até agora não assinou, até agora não foi anunciado de forma oficial ele como executivo de futebol. As coisas no Vasco estão muito complicadas, tudo que está sendo feito de uma maneira assodada, para não dizer
muito antiprofissional ou outra coisa parecida. Como mais uma vez eu disse no pós-jogo também, não há mais clima, como também não tinha mais clima para a comissão técnica continuar. Agora o Vasco vai ter que virar a página e buscar profissionais para poder, quem sabe, salvar esse time do Vasco no Campeonato Brasileiro. Ainda tem muita coisa para acontecer, estamos apenas na 4ª rodada. Mas olha, de tudo que aconteceu e como está o coração do torcedor vascaíno, está muito machucado e a gente só pensa no pior. E o pior, a gente já sabe que pode acontecer, que já aconteceu com o Vasco algumas vezes. Tomara que não. Tomara que chegue uma pessoa para poder trabalhar no futebol, um técnico para poder conseguir trabalhar esse time e conseguir pelo menos coisas maiores nesse Campeonato Brasileiro, que vai ser muito difícil, porque o clima está muito complicado. E quarta-feira tem jogo complicado pela Copa do Brasil contra o Fortaleza fora de casa e no fim de semana a gente pega o Atlético Paranaense lá na antiga Arena da Baixada, agora Liga Arena. Grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência aqui no canal Ave Mais. Mais uma vez eu peço para você se inscrever aqui no canal Ave Mais, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. Entendo que o sentimento está complicado, entendo que a situação de domingo vai ser muito chata, muito ruim para o torcedor do Vasco, mas fica aqui apenas um recado para quem está dirigindo o futebol do Vasco. Entendam que a torcida do Vasco já fez tudo o que podia fazer para ajudar nesse futebol. E as coisas não estão acontecendo. Precisam de mudanças urgentes e, mais uma vez, a 777 não tem mais clima para continuar no Vasco. Não sei o que pode acontecer, não sei o que vai acontecer, mas que não tem mais clima, isso com certeza não tem. Grande abraço, ótimo restante de domingo, a gente volta a qualquer momento. E hoje, 10 horas, tem Faísca Taon lá no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui.